Oi, gente! Hoje vamos falar de Querido Edward, da Ann Napolitano, que foi o livro que veio na caixa do mês de agosto da Tag Inéditos. Quando eu vi sobre o que o livro do mês de agosto se tratava, eu fiquei muito interessada, porque normalmente é um estilo de livro que eu gosto muito de ler. Primeiro porque nós temos como protagonista uma criança, um menino de 12 anos, e também porque o livro aborda o tema do luto. Então foram duas coisas que já me chamaram muita atenção quando eu soube da história do livro, e depois quando o livro chegou e eu vi essa capa fofíssima, que é um amor, gente, eu já tava apaixonada por essa edição e tava louca para ler o livro. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque vai ter mais resenhas dos próximos livros da Tag Inéditos. E se você não é assinante ainda e tem interesse em assinar, confira um link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, que você assinando com esse link, você ganha 30% de desconto na sua primeira caixinha. Então dê uma conferida também e já curtam o vídeo também para me ajudar. Então aqui, gente, nós temos o Edward, que é um menino de 12 anos. Ele sobreviveu a um desastre aéreo. Ele foi o único sobrevivente de um voo com 183 passageiros, e nesse voo também estava a sua família, que são os seus pais e o seu irmão mais velho. Então nós temos aqui no começo do livro esse menino que acabou de perder a sua família, acabou de ficar órfão e vai morar então com os seus tios, com a irmã da sua mãe. Então, gente, esse menino está passando por três coisas muito importantes. A primeira delas seria a perda da sua família, como que ele vai superar isso, como que ele vai seguir em frente, como que vai ser o procedimento de luto dele. Isso é muito bem trabalhado aqui no livro. A outra coisa no qual ele tem que lidar ao mesmo tempo é o fato dele ter sido o único sobrevivente desse voo, onde várias pessoas morreram e onde nós temos muitas famílias desamparadas também, que daí tem ele como um grande milagre, um menino que teve sorte, um menino que sobreviveu. E além de ele ficar muito famoso, muito procurado pelas pessoas, essas famílias que perderam seus entes queridos no voo têm ele como uma âncora para lidarem com os seus próprios lutos. E o livro acaba abordando o luto de cada uma dessas famílias de uma forma bem diferente aqui no livro. Você descobre mais pra frente como isso vai ser abordado na história, mas eu achei muito interessante. E a outra coisa importante que vai acontecer aqui na vida do Edward também é a adaptação dele nessa nova família, nessa nova casa. O tio e a tia dele não tinham filhos, eles estavam tentando ter filhos e a tia dele sofreu alguns abortos, eles não estavam conseguindo engravidar. Então eles já estavam passando algumas dificuldades e eles meio que estavam se adaptando a ter um bebê, e de repente eles acabam recebendo uma criança de 12 anos para eles criarem. E além do mais, uma criança traumatizada, né? Eles têm que se esforçar o máximo para proteger o Edward do trauma que ele passou. É muito difícil, né, lidar com uma pessoa que passou por um trauma tão grande. Imagina então uma criança de 12 anos que às vezes não consegue expressar totalmente os seus sentimentos, as suas angústias. Esses dois tios acabam deixando os seus problemas de lado, até ali o problema entre eles, no casamento deles, para se dedicar ao Edward. Então é muito bonito de ver isso no livro. É um livro que vai falar muito sobre família, como vocês puderam ver, tanto na questão da família do Edward, quanto na questão da nova família dele, que agora ele vai ter que se adaptar, e também das famílias de todos os passageiros ali do avião que caiu. Outro tema bem importante que o livro traz e que eu amei muito, muito mesmo, é a amizade, porque o Edward acaba fazendo uma grande amiga já no primeiro dia que ele se muda para casa dos tios. É uma vizinha que tem a idade dele. Ele acaba se conectando muito com ela desde o primeiro dia e acaba sendo algo fundamental para esse momento que ele está passando. Ele até passa a dormir na casa da amiga, ele não consegue dormir na casa dos tios. E isso porque ele não consegue enxergar outra figura de pai e mãe. Então, gente, é muito tocante
como isso vai desenvolvendo, porque ele vê os tios dele muito semelhante aos pais e ele tem medo de enxergar isso, ele não consegue se adaptar a isso. Então ele encontra nessa amiga o refúgio que ele estava precisando naquele momento. Então ele se apega muito a essa menina. O nome dela é Shay e acaba sendo uma outra personagem bem legal aqui no livro, porque nós temos aquele negócio da criança sincera, da criança que fala as coisas na lata e ela não trata o Edward de uma forma diferente. É engraçado que ela até fala que ele é o Harry Potter, porque ele também é um menino que sobreviveu. E daí fica até divertido as comparações que ela faz com o Edward, fica falando que uma hora os poderes dele vão surgir ou a cicatriz dele vai doer em algum momento. E isso é muito legal, gente. Apesar de nós termos essa parte da inocência das crianças, o livro ele não tem esse tom mais infantil porque não é narrado em primeira pessoa. Nós temos um narrador em terceira pessoa e além de toda essa história que eu contei para vocês aí do Edward, nós temos também capítulos alternados aqui no livro sobre o momento do voo. Então nós temos os capítulos em contagem regressiva, digamos, com as horas do voo, desde o embarque dessa família e depois lá dentro do avião nós conhecemos os outros passageiros também. Então o livro ele não fala só do Edward, ele fala dos outros passageiros, nós conhecemos a vida um pouquinho, né, de alguns dos passageiros. E daí a gente começou um pouquinho, como é algo meio rápido, meio dinâmico aqui na história, eu achei que a história desandava um pouco quando eu chegava nessas partes. Às vezes eu me sentia um pouco perdida de quem que era aquele passageiro e às vezes eu não conseguia me conectar também com a história dele, porque a gente fica mais interessado em saber sobre o Edward, sobre a família dele, e daí o livro fica alternando o tempo todo para a história desses outros passageiros também durante o voo. Na minha opinião, eu não sei se isso combinou muito bem com a história, eu não estava esperando isso ao longo da leitura, e eu não senti assim que ficou tão aprofundado a vida desses outros passageiros, porque foi algo assim bem de reflexo, algo muito rápido na história. Foi o único ponto que não me agradou tanto assim na história, me lembrou um pouco o livro Os Dois Mundos de Astrid Jones, onde também tem voos com passageiros no avião e conta a história de cada um desses passageiros entre os capítulos do livro. Eu lembrei muito daquele livro nessas partes e aquele foi um livro que não me agradou tanto por conta disso. Eu entendi porque que a autora quis colocar isso e até é algo que fica legal para a história, que fica diferente. Mas eu senti que a leitura ficava com altos e baixos por conta desse escalonamento dos capítulos que acabou não me conectando tanto. Mas tirando isso, gente, eu gostei muito do livro, foi uma história muito tocante, uma história muito comovente. É muito legal de acompanhar como que o Edward vai seguir em frente depois desse trauma. Você vê o que a somatória de todas essas coisas que aconteceram de repente vai ter impacto ali na vida dele. E daí depois de uns 70% do livro, acontece algo que eu achei muito interessante para a história. Foi de extrema importância também para o crescimento do personagem. Então, por isso que eu acabei gostando muito desse livro e eu espero que vocês tenham gostado dele também ou se interessado em ler o livro. Ele vai ser lançado pela editora Paralela, então para quem não é assinante, fiquem de olho nessa editora porque vai sair dela o lançamento do livro. Então me conte aqui nos comentários se você vai esperar esse lançamento ou se você também é assinante da Tag Inéditos, o que você achou do livro. Aqui do lado vai ter uma playlist com as minhas resenhas dos livros da Tag Inéditos, se você quiser ver mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!